Qual o significado de Jeová Jireh na Bíblia? Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14, que diz o seguinte: Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje, se diz, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jireh é um dos nomes compostos de Deus revelados na Bíblia e significa o Senhor proverá. Essa expressão aparece pela primeira vez em Gênesis 22, 14. O contexto fala do sacrifício de Isaque, quando Abraão, em obediência a Deus, se dispôs a oferecer o seu filho em holocaustos, mas impedido por um anjo do Senhor, que então provê um carneiro para o preso pelos chifres e entre os arbustos. Jeová Jireh, para você entender mais ou menos aqui nesse início de mensagem, significa Deus provê no tempo certo, Deus provê para cumprir sua vontade e Deus provê para a redenção. O nome Jeová Jireh vem do hebraico e eu vou colocar aqui na frente dessa mensagem para você ver aqui esse nome. Não sei pronunciar ele, mas você vai olhar e você vai ver. Jeová é o nome pessoal de Deus revelado a Moisés, indicando o Deus eterno é autoexistente. Jireh é um verbo hebraico que significa ver, prever ou prover. No hebraico bíblico, ver e prover estão intimamente ligados, pois Deus vê com antecedência, portanto, provê o necessário. Percebe que o significado é mais profundo e significa mais que simplesmente Deus proverá. A palavra irvê, transliterado do hebraico, vem da raiz verbal ra, que significa ver. Gênesis 22, 14, na tradução aí da Bíblia, BKJE, diz assim: E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jireh, como se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, ele será visto. No contexto, o nome Jeová Jireh, Yireh, essa forma verbal está no imperfeito, no qual indica uma ação futura ou contínua, e pode ser traduzido como ele verá, ou por extensão idiomática, ele proverá. Como ver e se tornar, prover. Na cultura e linguagem hebraica, ver está intimamente ligado a prover. Isso acontece porque vê a necessidade de implicar e agir a relação a ela. Portanto, quando se diz que Deus vê, o significado é que ele vê com antecedência e supre. Abraão e Isaque. Em Gênesis 22, Abraão é testado por Deus, que pede seu filho Isaque em sacrifício. No momento crucial, Deus intervém e oferece um substituto. Esse ato revela o caráter de Deus como provedor, não apenas de bens materiais, mas principalmente de redenção e salvação. Assim, o nome Jeová Jireh passa a representar a provisão completa e perfeita de Deus, especialmente no que diz respeito aí à salvação, o que também é um prenúncio de Cristo, o Cordeiro de Deus. E quais essas lições aí que tem para nós, nessa mensagem de hoje, o significado de Jeová Jireh? O Deus da providência te vê, ele sempre verá, e ele te vê e ele proverá. Deus provê no tempo certo, assim como ele proveu um carneiro no monte Moriá, Deus também age no momento certo, para suprir as necessidades dos que confiam nele. Deus provê o necessário para cumprir a sua vontade. Abraão obedeceu e Deus providenciou o que era necessário para que a promessa continuasse. Deus é provedor da redenção. O sacrifício substituto em Gênesis aponta para Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29, porque João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista era a voz que clamava no deserto e que veio anunciar veio abrir o caminho para o Senhor, dizendo: Eis o Cordeiro. Quando ele viu Jesus, o Espírito Santo revelou:
Aquele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. O nome Jeová Jireh expressa uma verdade profunda sobre Deus. Ele vê e provê o que precisamos, não apenas em termos materiais, mas espirituais. Ele é o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida e nunca falha em sua provisão. E nós podemos ver que na Bíblia tem vários significados do nome de Deus, né? O Senhor disse para Moisés dizer para Faraó que ele era o Eu Sou. Ele é o Alfa, ele é o Ômega do livro de Apocalipse. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é a nossa bandeira, ele é a água que precisamos. Ele é o fogo que nos aquece e não nos queima. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Então, esse Jeová Jireh, ele é o Deus da provisão para as nossas vidas. Tudo o que precisamos, ele provê. A nossa vida espiritual, a nossa vida material e o nosso âmbito no sentido de você entregar para ele as suas orações e petições e se for da vontade dele, ele vai entregar. Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, é o nome de Deus que reflete a sua capacidade de suprir as necessidades de seus filhos. A adoração de Jeová Jireh envolve reconhecimento, celebração da provisão divina, tanto em momentos de necessidade quanto em situações de abundância. Esse estilo de adoração busca expressar gratidão, confiança, dependência em Deus como provedor. O nome Jeová Jireh é sua origem. O nome Jeová Jireh é igual a Jeová Jireh, proverá. Foi dado por Abraão após Deus ter provido o cordeiro, como já falei para vocês, que este evento foi um testemunho da capacidade de Deus de suprir e provar, mesmo nas situações mais difíceis. Adoração como expressão de fé. A adoração de Jeová Jireh envolve reconhecer que Deus é fonte de todas as coisas. Desde o sustento material, como foi falado também, até o cuidado espiritual. É uma maneira de expressar a confiança em Deus como provedor, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A gratidão como um aspecto de adoração. A adoração a Jeová Jireh pode incluir a expressão de gratidão pelas bênçãos de Deus, tanto grandes quanto pequenas. A gratidão é uma forma de reconhecer a provisão divina e de cultivar uma atitude de confiança em Deus. A adoração em diferentes situações. A adoração a Jeová Jireh pode ser expressa em louvores, cantos, orações e é uma maneira de viver a vida reconhecendo que Deus está no controle e que Ele suprirá as necessidades. A importância da fé. A adoração a Jeová Jireh exige fé, ou seja, a crença em que Deus é em suas promessas, mesmo quando nós não vemos a provisão imediata. A fé é a base e a confiança em Deus como provedor. E a conexão com outros nomes de Deus, Jeová Jireh, pode ser relacionado a outros nomes de Deus, como Jeová Rafá, o Senhor que cura, Jeová Nissim, o Senhor é nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz, e expressam diferentes aspectos do cuidado e da provisão de Deus. Adoração com estilo de vida. A adoração de Jeová Jireh pode ser um estilo de vida que influencia todas as áreas da nossa vida, desde a maneira como se trabalha e se relaciona, até como se lida com as dificuldades e provações. Em resumo, a adoração a Jeová Jireh é um ato de reconhecer a provisão divina, a expressar gratidão e confiar em Deus e viver uma vida que reflita a fé em Deus como provedor, mesmo em meio a provações e desafios. Lembrando que quando o povo de Israel estava ali no deserto, o Senhor enviou o maná, que era uma comida para eles. Só que essa comida deveria ser comida no mesmo dia. Então, nosso Deus provê todas as coisas para os seus servos, para eles não passarem necessidade ou fome. O
O Salmo 37 diz, versículo 25: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Ou seja, este salmo, o salmista fala que o justo, ele não vai, no sentido de, hoje pode não ter, mas amanhã pode ter. Mas nós não vamos mendigar o pão, porque o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Assim como ele entregou ali para Abraão o cordeiro, ele vai providenciar também para nós o alimento, ele vai providenciar nossa vida espiritual, contanto que nós obedecemos a sua palavra, porque o nosso Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir e precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Então, este foi o significado aí do nome Jeová Jireh, é o Deus provedor, o Deus proverá. O Senhor vai prover na tua vida, o Senhor vai prover na minha vida, né? Ele não vai deixar faltar. Pode até faltar sim, mas ele não vai deixar passarmos necessidades e mendigar o pão, como foi falado aqui no Salmo 37, versículo 25. E o nosso Deus, ele é o nosso Jeová Jireh, Deus da providência. Que Jesus abençoe a vida de vocês.